Olá, você está no MangaCast, o podcast do mangaka. Hoje nós vamos falar sobre Tensei Kizoku Kantei Skill de Nariagaru. O nome é um pouquinho complicado quando é em japonês, muito grande, mas ele se trata ali de um anime que é de 2024. E por que eu tô falando isso que é de 2024? Porque tem o Tensei Kizoku de 2023, que é muito bom. É o outro Tensei Kizoku. Então, para não confundir, esse é o Tensei Kizoku de 2024. O de 2023 é muito bom. E por que eu tô gravando esse episódio desse podcast aqui sobre esse anime? Porque na realidade é uma técnica muito arriscada você copiar o nome de um anime. Ah, deu certo, ficou bom. Então eu vou copiar praticamente o mesmo nome, só vou mudar um pedaço do nome e tal. É muito arriscado. Por quê? Porque geralmente esse anime, quando ele fica bom, no caso do Tensei Kizoku de 2023, que ficou muito bom, é, no caso ele fica, na minha opinião, até o melhor anime de 2023. Muito concorrido, né? Mas eu acho que o melhor. O que acontece é que acaba que cria uma expectativa. Ou a pessoa já se frustra e fala assim, ou coloca errado, fala, achei que era o outro Tensei Kizoku, e acaba assistindo meio que tipo, sei lá, nem sei se eu vou assistir. Ou a pessoa pensa assim, vamos ver se é bom, né? Porque o Tensei Kizoku de 2023 é muito bom. Então vamos ver se esse de 2024 é bom também. E aí acaba criando uma régua ali, uma expectativa um pouquinho acima do normal, porque o de 2023 é muito bom. Então esse é um erro, na minha opinião, grave, colocar o mesmo nome de um anime que já ficou bom, né? Então, mas e se enquanto os dois estavam fazendo, eles estavam fazendo ao mesmo tempo e um lançou um ano antes e conseguiu lançar um ano antes? Simples, muda o nome. Simplesmente muda o nome, né? Dá tempo ainda de mudar o nome, muda o nome. Eu acho que ou a pessoa é desinformada e fica fora da informação dos animes, e aí ela pode ficar informada ouvindo o MangaCast, por exemplo, pode ficar informada acompanhando os streams, as plataformas, as notícias, perfis que postam notícias de anime. Ou seja, hoje em dia não tem muito como você ficar tão fora da realidade, né? Eu acho que foi mais uma questão mesmo de pensar, deu certo de 2023, vamos fazer com o mesmo nome parecido e que vai dar certo também. Só que acabou que ficou um anime assim que, na minha opinião, o Ars, né, que é o personagem principal, ele tem uma habilidade que é de medir as pessoas, de calcular o nível das pessoas só com o olhar, né? E, ou seja, então a maioria das pessoas, praticamente ninguém tem essa habilidade, né? E ele consegue. Então ele consegue recrutando pessoas para o lado dele, das quais a sociedade excluía ou marginalizava, vamos por assim, ou eram pessoas que eram de baixo nível social para a sociedade. Só que para ele, como ele tinha essa habilidade de, com o olho, analisar e ver a verdadeira características, os verdadeiros dons, né, das pessoas, ele conseguiu recrutar ali grandes pessoas para ficar do lado dele, sem ser pessoas nobres, vamos por assim, de início, né? Então isso é bem interessante essa mensagem que o anime quer passar, né? Porque é uma mensagem de que muitas vezes a gente tem que ter um olho um pouquinho mais famoso olheiro, né? Famoso olhar, né? Para conseguir, quando eu falei olheiro, é no sentido de olheiro mesmo de futebol mesmo. Aquela coisa de você conseguir ver o talento, né? Já no começo de algo, ou enquanto às vezes nem tem tanta gente ali. Porque depois que você faz muito sucesso é fácil, né? Você ver algo ou você aplaudir algo. Mas enquanto não tá fazendo sucesso, ou enquanto até tá bem no começo, ou quando tá ali a sociedade excluindo, vamos por assim, mas tem um talento, tem um dom ali que precisa ser treinado tal, e colocado em prática, realmente isso faz bastante diferença. Isso é um dom ali para qualquer pessoa, ajuda qualquer pessoa em qualquer área da vida praticamente. Então o Ars ele consegue ter essa habilidade
e aí ele consegue fazer tudo isso acontecer. Nisso ele também tem uma noiva que é o rei que morre, o pai dele, né? É o rei, e aí ele morre, né? Só que nisso ele já tinha deixado uma noiva para ele, já no esquema e tal. E eles trocavam cartas e tal. E aí ela veio pessoalmente e tal. E aí eles fazem ali um combatezinho ali para testar ali algumas coisas. Mas ali e aí termina que no final dessa temporada termina com ele sendo convocado para ir para um outro lugar. Só que então assim ficou meio aberto tal e ao mesmo tempo também não fecharam direito o arco. Também não tem muita história no arco. Cuidado, como eu disse, cuidado desde o começo, cuidado com roteiros assim.